Olá a todos! Bem-vindos a mais uma palestra da série Química é Vida do Instituto de Química da USP. Meu nome é Bettina Malnig e eu sou docente do Departamento de Bioquímica. E hoje vou falar sobre como sentimos os cheiros. Bom, eu acho que uma boa maneira de se começar é nós vermos o que são os cheiros, afinal, do que eles são compostos. E como eu estou mostrando aqui, cheiros ou os odorantes são moléculas que têm estruturas químicas diversas, como essas que estão apresentadas aqui. Então, elas são moléculas orgânicas pequenas, que tem, por exemplo, como essa daqui, um cheiro de almíscar, cheiro de cânfora, cheiro de limão, de jasmim ou de gambá. Dependendo da sua estrutura química, é que elas vão desencadear essas diferentes percepções. E como é que elas são, então, detectadas e analisadas, processadas para gerar essas diferentes percepções? Bom, nós temos milhões de neurônios olfatórios que ficam localizados no nosso nariz, e são esses neurônios que que reconhecem esses odorantes, que eu representei aqui como essas bolinhas pretas, mas agora vocês já sabem que são moléculas que têm estruturas diversas, como as que eu mostrei no slide anterior. E esses neurônios, eles ficam localizados, então, como eu disse, na cavidade nasal, e eles podem ser ativados pelos diferentes odorantes, mas nós temos diferentes tipos de neurônios, sendo que cada tipo de neurônio, ele pode ser ativado por um determinado grupo ou determinados odorantes específicos. Então, como que se inicia isso? Como que ocorre essa detecção dos odorantes? Então, os cheiros, essas moléculas químicas são emanadas a partir de diversas fontes, por exemplo, de flores, né? E elas os odorantes apresentam uma característica muito importante, que é que eles são voláteis, ou seja, eles podem se difundir pelo ar facilmente, e isso é importante porque, então, dessa maneira, eles podem entrar no nariz e entrar em contato aqui com aqueles neurônios olfatórios que ficam localizados numa região bem apical aqui da cavidade nasal. Então, aqui estariam os neurônios olfatórios, e esses neurônios olfatórios, eles apresentam uma característica interessante, que é que eles mandam os seus axônios para o cérebro, uma região do cérebro que se chama bulbo olfatório, ou seja, aqui a gente tem um osso que é chamado de placa cribriforme, que separa justamente a cavidade nasal do cérebro, e os neurônios que estão aqui na cavidade nasal mandam os seus axônios conseguem atravessar essa placa de osso, que é bastante porosa, e fazem sinapses, então, com neurônios aqui do cérebro. Então, isso é interessante porque são neurônios que estão em contato com o meio ambiente, né, com o ar que entra aqui na cavidade nasal, trazendo os odorantes, e, ao mesmo tempo, eles têm um contato direto, uma entrada direta para o cérebro também. Então, se a gente olhar em maiores detalhes aqui, a gente, como se eu estivesse aqui ampliando essa região, a gente vê aqui, nessa região aqui, então, os neurônios olfatórios, que estão representados aqui em diferentes cores, diferentes tipos e diferentes cores, enviando os seus axônios, que atravessam aqui a placa cribriforme, né? E os neurônios do mesmo tipo, então, eles mandam seus axônios aqui para uma mesma região no bulbo olfatório, que é uma região do cérebro, a primeira região do cérebro que recebe a informação olfatória.
Depois daqui do bulbo olfatório, a informação é mandada para outras regiões do cérebro, desencadeando na percepção olfatória, que vai depender de quais tipos de neurônios foram ativados. Então, a gente tem, é como se no bulbo olfatório a gente tivesse diferentes regiões, onde cada tipo de neurônio olfatório está representado em uma região espacialmente diferente e de alguma maneira isso vai resultar numa percepção do odorante, dependendo de quais neurônios foram ativados. E aqui tem uma imagem muito bonita, feita pelo Thiago Nakahara no meu laboratório, mostrando alguns desses neurônios olfatórios, que estão marcados aqui em vermelho. Na verdade, cada bolinha azul aqui representa uma célula, um núcleo de um neurônio olfatório. Então, aqui é um epitélio olfatório que fica dentro da cavidade nasal, no caso aqui de camundongos. E só alguns desses neurônios é que foram marcados, um dos tipos desses neurônios é que foram marcados em vermelho. A gente vê aqui o corpo celular do neurônio, aqui a gente vê o dendrito, aqui na ponta é que estariam os cílios, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é onde os odorantes que vêm aqui no ar que entra na cavidade nasal ativam, interagem com o neurônio e ativam esse neurônio. Não está dando muito bem para ver aqui, mas aí do outro lado do corpo celular a gente tem o axônio, que vai então para a região do bulbo olfatório. Então, cada neurônio olfatório reconhece um odorante específico, né? Então, essa é uma questão muito importante. A gente tem milhões de neurônios olfatórios no nariz, mas a gente tem diferentes tipos, e cada tipo desses neurônios reconhece um determinado ou um grupo determinado de odorantes. Ou seja, não é assim que qualquer odorante vai ativar qualquer neurônio olfatório, existe uma especificidade nisso. E isso está exemplificado através desses experimentos, onde a gente pode analisar quais são os neurônios olfatórios que respondem a um determinado odorante, né? Ou melhor, a quais tipos de cheiros por exemplo, um dos neurônios olfatórios é capaz de responder. Então, a gente pode pegar neurônios olfatórios, colocar numa placa onde a gente pode analisar ao microscópio e a gente pode avaliar se a perfusão, se a gente aplicar diferentes odorantes, soluções contendo odorantes diferentes, a gente pode ver qual desses neurônios vai ser ativado, né? Porque a gente sabe que quando um neurônio olfatório é ativado, ele tem um aumento na concentração intracelular de cálcio. Então, a gente tem marcadores específicos que permitem analisar se houve aumento na concentração de cálcio quando um neurônio foi estimulado com o odorante A, B ou C e assim por diante. Então, aqui a gente tem uma representação desses neurônios olfatórios aqui numa placa, num microscópio, onde a gente pode analisar se eles foram ativados ou não, e os odorantes, soluções de odorantes diferentes que vão passando por aqui e depois sendo removidas por um aspirador, né? Então, a gente tem uma bomba que vai fazendo com que essa solução vá passando por aqui e, ao mesmo tempo, a gente vai medindo para ver, por exemplo, o que esse neurônio aqui, a qual dessas soluções ele é capaz de responder, né? Então, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, a gente usou um grupo de odorantes, tem vários odorantes, e como são muitos odorantes possíveis, né, com várias estruturas, olha quantas a gente tem aqui, o que a gente fez foi passar grupos de odorantes de cada vez, que a gente chamou de coquetel. Então, um coquetel que tem odorantes que tem cheiros animálicos, ou um outro que tem
cheiros amadeirados ou cheiros adocicados e assim por diante. Então, a gente via se um neurônio respondia a um desses coquetéis e depois, por exemplo, se ele respondesse a um deles, a gente podia testar cada um desses componentes de uma maneira independente. Dessa maneira, a gente conseguia analisar vários odorantes ao mesmo tempo, sem ter que passar individualmente cada um deles, né, nesse ensaio. E aí, então, tem um exemplo aqui de um neurônio e as respostas desse neurônio em relação a esses vários coquetéis aqui, floral, citral e assim por diante. Então, nesse experimento, a gente vê que a intensidade da fluorescência no neurônio diminui toda vez que ele é ativado. Então, por exemplo, como um controle positivo, primeiro a gente expõe esse neurônio à cloreto, isso que induz uma depolarização do neurônio, e aí então a gente vê que ele responde, tem um sinal de ativação, isso só para mostrar que o neurônio está saudável, está viável, né? E aí então a gente expõe ele aos outros coquetéis, e no caso desse neurônio, o que a gente viu? Que ele respondeu a 2 dos coquetéis, a 2 das misturas, floral e citral, e não respondeu às outras. E aí, então, a gente perfunde esse mesmo neurônio com os componentes individualmente de cada um desses 2 coquetéis. E aí, então, a gente consegue ver, olha só que interessante, a gente vê que esse neurônio não respondeu ao componente 1, mas ele responde ao 2, ao 3, ao 4, ao 5 e não responde aos demais do coquetel de odorantes citros. E dos odorantes florais, interessantemente, esse mesmo neurônio, respondeu apenas a um dos componentes, que é o componente 1, e nenhum dos demais, né? Então, se a gente for olhar aqui na nossa tabela quais são os odorantes de todos esses que ativaram aquele neurônio específico, a gente viu que tinha 2 coquetéis que foram capazes de ativar aquele neurônio, o citral e o floral, e os componentes individuais que são esses que estão representados aqui em vermelho. Então, é interessante que no caso daquele neurônio, a gente vê que existe uma certa semelhança na estrutura química, apesar de não serem idênticos, né? A gente vê uma semelhança na estrutura química dos odorantes que são capazes de ativar aquele neurônio. E aí a gente vê que todas essas outras estruturas não são capazes de ativar aquele neurônio específico. Então, a gente tem outros neurônios que provavelmente que são ativados por esses outros odorantes. Bom, como se dá essa especificidade? O que faz com que um neurônio olfatório reconheça a um grupo de odorantes e não a outro, né? Então, o que determina essa especificidade? A Linda Buck e o Richard Axel, que estão aqui nessa foto, eles descobriram e reportaram em 1991 a descoberta de uma família de proteínas que é expressa nos cílios dos neurônios olfatórios, que é onde ocorre a detecção dos odorantes pelos neurônios olfatórios, e esses assim chamados então de receptores olfatórios são proteínas que têm uma estrutura desse tipo aqui, que está representada aqui. Então, são proteínas que atravessam a membrana 7 vezes, elas serpenteiam a membrana 7 vezes, então, por isso também são chamadas de receptores serpentina. Tem uma extremidade amino terminal extracelular, uma carboxy terminal intracelular, e elas pertencem a uma superfamília de receptores que são chamados de receptores acoplados à proteína G ou receptores GPCRs, como eu vou mostrar no slide que vem.
Uma coisa interessante é que essa família aqui de receptores olfatórios, ela é muito grande, ou seja, ela tem muitos membros. No camundongo, nos roedores, existem por volta de 1.000 receptores diferentes que pertencem a essa família e nós apresentamos por volta de 400 receptores, um número bastante grande também. Então, eles pertencem a essa mesma família, mas os membros de uma mesma família diferem entre si na sequência de aminoácidos dessas proteínas. Então, cada bolinha aqui simboliza um aminoácido dessa proteína e as sequências de aminoácidos dos diferentes membros da família de receptores olfatórios varia, né? E isso que faz com que diferentes receptores possam reconhecer diferentes odorantes. A via de transdução de sinal, ou seja, como desde a ativação do receptor, ali lá no cílio, até a ativação do neurônio, já é conhecida, assim como os componentes envolvidos. Então, a gente tem aqui o nosso neurônio olfatório representado com seus cílios, e é aqui nos cílios dos neurônios olfatórios que estão em contato com o meio ambiente, né? Eles estão em contato com o ar que entra na cavidade nasal. É aqui que estão todos os componentes da via de transdução de sinal de odorantes, que já é muito bem conhecida. Então, aqui a gente teria aqui da membrana do cílio, membrana plasmática do cílio, a gente teria o receptor olfatório, representado aqui de uma maneira simples, mas vocês já sabem que eles têm 7 domínios transmembrana. E quando esse receptor é ativado por seu odorante específico, ele ativa uma proteína chamada proteína G, que é ativada e leva, então, à ativação de canais que levam à entrada de íons, como, por exemplo, o cálcio, que ultimamente vai levar à depolarização do neurônio, né? Então, é por isso que esses receptores são chamados de receptores acoplados à proteína G ou GPCRs, porque para transduzir o sinal de que o odorante está presente, que vai levar à ativação do neurônio olfatório, eles precisam se acoplar a uma proteína G. E esses receptores GPCRs, na verdade, esse tipo de receptor pertence a uma superfamília muito grande e a família dos receptores olfatórios está incluída dentro dessa superfamília. Então, aqui a gente tem uma árvore filogenética mostrando todos os GPCRs humanos. Então, existem mais que 800 receptores desse tipo no homem. E essa árvore filogenética, então, ela organiza uma dessas palavrinhas aqui é um desses GPCRs, e ela organiza esses GPCRs todos de maneira que os que são mais semelhantes entre si, em termos de sequência de aminoácidos, vão estar mais agrupados, né? Então, a gente vê que vamos ter aqui vários grupos, e ao todo, esses GPCRs podem reconhecer ligantes muito diversos. Então, eles podem reconhecer hormônios como adrenalina, neurotransmissores como serotonina, como dopamina, luz, como é o caso da rodopsina, várias moléculas e, inclusive, odorantes. Então, aqui nessa região desse quadrado é que estariam indicados por volta de 400 receptores olfatórios humanos, mas eles não foram colocados aqui, simplesmente porque senão essa árvore ficaria imensa. Mas então, como a gente tem por volta de 800 GPCRs, metade desses GPCRs são constituídos por
é constituída por receptores olfatórios. E esse tipo de receptor é muito importante porque, como eles estão envolvidos em várias funções distintas, muitas drogas que são utilizadas atualmente têm como alvo algum GPCR. Então, são alvos de droga muito importantes e então por isso conhecer como esses diversos receptores funcionam, como eles são ativados, quais são os seus ligantes, tem uma importância muito grande. Bom, em 2004, a Linda Buck e o Richard Axel ganharam o Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina, justamente pela sua descoberta dos receptores olfatórios, assim como de como eles são organizados. E essa descoberta foi importante porque ela levou à descoberta, nos anos seguintes, de outros GPCRs que também estão envolvidos em sensações químicas, como eu vou mostrar mais para frente. Então, aqui a gente tem a cerimônia que ocorre em Estocolmo, com a presença da família real sueca, e aqui todos os nobeláveis do ano. Bom, como a gente agora tem acesso às sequências genômicas, ou seja, a sequência de bases no DNA, em todo o DNA de diferentes espécies, como essas que estão mostradas aqui, porque hoje em dia já é mais fácil, mais rápido e até mais barato também sequenciar DNA. Então, a gente já tem disponíveis em bancos públicos as sequências genômicas de várias espécies. E como os genes de receptores olfatórios, eles não apresentam introns, pelo menos na sua região codificadora, é muito mais fácil varrer essas sequências genômicas à procura dos genes de receptores olfatórios. E foi isso que esse grupo do pesquisador do Tuhara, da Universidade de Tóquio, no Japão, fez. E aí ele pode determinar o número de genes de receptores olfatórios em diferentes espécies, tanto os genes funcionais, ou seja, que têm região codificadora íntegra e, portanto, são provavelmente funcionais, como os pseudogenes, que são genes que não são mais funcionais, ou porque eles têm um códon de parada no meio da sua região codificadora, ou deleções, ou porque também são truncados. Então, a gente vê que também tem um grande número de genes não funcionais, de genes olfatórios não funcionais em todas as espécies. Mas a gente vê, então, como eu já tinha mencionado antes, no homem existem por volta de 400 genes de receptores olfatórios, são famílias muito grandes, e em algumas espécies esse número é muito maior, como, por exemplo, cães, que a gente sabe que tem um sentido do olfato muito bem desenvolvido, tem o dobro de receptores olfatórios em comparação com o homem. Bom, cães, além de tudo, também têm um número de neurônios olfatórios muito grande, né? Uma superfície de epitélio olfatório muito grande. E, curiosamente, elefantes têm quase 2.000 genes de receptores olfatórios. Então, foi o maior tamanho da família de receptores olfatórios identificada aqui. Imagina-se que essas características, tamanho da família, inclusive a composição também de quais tipos de receptores olfatórios estão presentes, depende muito do tipo de vida de cada espécie, por exemplo, tipo de dieta, nicho que é frequentado e assim por diante. Bom, como eu mencionei, como vocês sabem, os cães têm um sentido de olfato muito bem desenvolvido. Então, muitas vezes eles são treinados para identificar cheiros de drogas
e explosivos, inclusive. E recentemente, com toda essa questão da pandemia, da Covid, alguns pesquisadores vêm tentando treinar cães a identificar sinais de infecção de coronavírus nas pessoas, mais especificamente no suor, né? E isso é feito da seguinte maneira. Então, várias caixas desse tipo são colocadas, apresentadas ao cachorro, no caso aqui a Flock, ou Flock, e algumas das caixas, na verdade, só uma das caixas contém o cheiro o suor de uma pessoa infectada pela Covid. E então o cachorro pode analisar, inspecionar todas as caixas e ele indica qual é a caixa que porque ele já foi treinado, ele sabe que ele tem uma recompensa se ele indicar a caixa certa, e aí ele indica a caixa que tem o cheiro, e aí ele ganha a recompensa, que no caso do Flock é brincar com seu brinquedo favorito, e aí, então, ao fazer esse tipo de estudo, eles verificaram que a chance de acerto por parte dos cães é muito alta, ou seja, o nariz desses cães é um equipamento fantástico de detecção de moléculas químicas específicas, né? Eu acho que seria muito interessante identificar quais são os odorantes que existem no suor de uma pessoa infectada que estão sendo reconhecidos pelo cachorro, né? Pelo cão. E se é uma única molécula química ou se é uma combinação de moléculas químicas, eu acho que isso é uma coisa muito interessante que eu espero que um dia consiga se identificar. Bom, se nós temos 400 receptores olfatórios apenas, será que isso quer dizer que nós podemos identificar apenas 400 odorantes diferentes? Então, a resposta é não, né? Na verdade, existe um número muito grande de odorantes. É muito difícil a gente determinar com precisão qual é o número total de odorantes que a gente pode identificar, mas a gente sabe que é muito mais do que 400 e como esse resultado aqui, que está resumido aqui nesse gráfico, que foi resultado final do meu trabalho de pós-doutoramento no laboratório da Linda Buck, o que a gente mostrou, de uma maneira muito resumida, porque eu não vou poder explicar para vocês, mas a referência está aqui para quem se interessar. O que a gente mostrou é que um determinado odorante, os odorantes estão representados aqui por essas diferentes formas e cores, mas que um determinado odorante, ele pode ser reconhecido por mais de um receptor olfatório e que um determinado receptor olfatório pode reconhecer mais de um odorante. E que cada odorante é reconhecido por uma combinação única de receptores olfatórios. Então, dessa maneira, a gente mostrou que existe um código combinatorial, ou seja, que esses receptores são usados de uma maneira combinatorial para representar um enorme número de odorantes, né? Então, por exemplo, aqui a gente só representou 4 receptores olfatórios, mas a gente consegue ver que com combinações diferentes, esses 4 receptores reconhecem um número de odorantes bem maior do que 4. Então, imagina quando a gente considera os 400 receptores olfatórios. E como eu tinha mencionado para vocês, outros GPCRs também foram identificados que são capazes de identificar moléculas químicas e percepções em relação a essas moléculas. Então, a primeira família foi identificada, foi a dos receptores olfatórios, pela Linda Buck e Richard Axel, né? E, como eu já mencionei, que respondem a odorantes voláteis.
E vários outros GPCRs também foram identificados nos próximos anos, que identificam moléculas químicas que têm cheiros e gostos diversos, né? Então, tem um grupo de receptores, que são 6 receptores apenas no homem, que são os TARS, Trace Amine Associated Receptors, que são receptores que reconhecem compostos químicos aminados, que têm cheiro de peixe, tipicamente cheiro de peixe. Eles também são expressos no epitélio olfatório na cavidade nasal. Esses outros receptores aqui são expressos em células especializadas da língua, nas papilas gustativas, e são responsáveis pela detecção de compostos que ativam o paladar. Então, por exemplo, tem essa família de 25 receptores que reconhece substâncias amargas, assim como o quiabo, né? E aí a gente tem 3 receptores, TAS1R1, 2 e 3, que quando combinados aqui, como mostrado aqui, em diferentes combinações, reconhecem ligantes diferentes. Então, por exemplo, o TAS1R2 forma um dímero com TAS1R3, e aqui a gente tem um caso de GPCRs que se dimerizam para formar um receptor funcional, e também são GPCRs que têm uma região aminoterminal muito grande, diferentemente desses outros tipos de receptores, e o ligante, inclusive, se liga nessa região aminoterminal, ao invés de se ligar aqui dentro do canal formado aqui pelas 7 hélices, como é o caso desses ligantes aqui. E no caso dessa combinação, os ligantes são doces. A ativação desses receptores levam à sensação de sabor doce. Então, eles são ativados por vários açúcares, vários tipos de açúcares, inclusive adoçantes também são capazes de ativar esses mesmos receptores. Daí a gente entende por que eles funcionam, né? E a combinação desse mesmo TAS1R3, só que com um outro TAS1, que é o R1, forma um receptor para monoglutamato de sódio, gerando o que se chama o paladar umami, que em japonês significa gostosura, que é nada mais nada menos que o Ajinomoto, né? Então a gente tem esses vários outros receptores envolvidos na sensação e percepção desses ligantes. Interessantemente, outro dia, a jornalista do New York Times, Catherine Wu, me contactou dizendo que ela tinha visto um trabalho muito interessante que saiu na literatura, onde foi identificado que na Islândia, indivíduos da Islândia, uma certa frequência de indivíduos da Islândia apresentam uma mutação no gene do TAR5, que é aquele que detecta cheiros de moléculas aminadas de peixe, uma mutação que fazia com que uma alteração nesse receptor que fazia com que eles não sentissem o cheiro de peixe, né? Então, isso é muito interessante porque na Islândia, há milhares de anos, eles têm um histórico de ter uma influência na sua culinária de alimentos baseados em peixe, né? Inclusive, tem uma história muito interessante a respeito de uma comida lá na Islândia, que é chamada de hakar, onde os tubarões da Groenlândia, que tem naquela região há muitos anos, já eram usados como alimento, mas esses tubarões, eles têm uma carne tóxica, e os vikings descobriram que se eles enterrassem esses tubarões nas pedras com sujeira,
essa toxicidade era perdida. Então, eles faziam isso, aí depois eles tiravam desse lugar e deixavam pendurados para eles continuarem secando, e é isso que constitui esse alimento hacker, que parece que alguns adoram lá e outros odeiam, e os turistas em geral experimentam, mas em geral tem um cheiro muito forte de peixe estragado. Então, eles têm um histórico com isso, e talvez por isso foi selecionada uma alteração nesse gene que faz com que eles não sintam esse cheiro. Aqui está esse trabalho que eu descrevi para vocês, que foi realizado com pessoas lá na Islândia, com muitas pessoas lá na Islândia. Eles deram o cheiro de uma molécula que se chama trimetilamina, que tem a estrutura química aqui, que é justamente uma molécula que está associada ao cheiro de peixe estragado, de peixe podre, e já era a estrutura desse receptor, já tinha sido modelada aqui. Então, a gente vê aqui uma estrutura com as 7 alfa-hélices membranárias, e já se conhecia, através de experimentos in vitro, onde se usou esse ligante para ativar esse receptor, que essas duas posições aqui do aminoácido, arginina 94, prolina na posição 89, são importantes para que esse receptor funcione bem, né? E esse variante que foi identificado nessa população na Islândia é uma serina para prolina na posição 95, uma posição que é muito próxima desses aminoácidos que são importantes para que o receptor funcione, e, portanto, é uma modificação de aminoácido muito grande, são aminoácidos muito diversos, que provavelmente estão alterando essa estrutura do receptor aqui na região próxima aonde de regiões que são importantes para o funcionamento desse receptor. Então, provavelmente, as pessoas que têm esse variante não têm esse receptor funcional e, coincidentemente, eles não sentem o cheiro de trimetilamina. Bom, queria falar um pouco para vocês agora a respeito da importância do olfato em comportamento, né? Então, no laboratório, nós podemos estudar o comportamento olfatório usando um modelo animal que é camundongos. Para camundongos, o sentido do olfato é muito importante. E nós temos no laboratório camundongos anósmicos. O que significa isso? Anosmia é a incapacidade de sentir cheiros. Então, a gente tem camundongos que não são capazes de sentir cheiros. E uma maneira da gente analisar essa deficiência olfatória é um ensaio que se chama o teste da comida enterrada, né? Onde a gente tem uma gaiola, a gente esconde a comida aqui enterrada na maravilha aqui da gaiola e coloca um camundongo aqui e analisa o tempo que ele leva para achar essa comida, porque isso depende do olfato, além de outros sentidos. E aqui, então, a gente vê um resultado de um experimento desses, onde a gente mediu aqui o tempo em segundos que camundongos normais, como nesses dois casos aqui, levam para achar a comida que estava enterrada. E a gente vê que o camundongo anósmico, que é esse aqui, ele leva mais tempo para achar a comida, mas ele acaba achando, porque tem outros sinais que ajudam ele a achar isso, mas ele leva mais tempo do que o camundongo normal para achar comida, e isso indica que ele tem uma deficiência olfatória. Um outro tipo de teste é chamado de um teste de avoidance, né? de rejeição, de evitar, né? Onde a gente coloca um cheiro muito ruim, que é de ácido
butírico aqui num papel e a gente coloca num canto aqui da gaiola e a gente coloca o camundongo aqui. Aqui é um camundongo selvagem, ou seja, que tem a capacidade de sentir cheiros. A primeira coisa que o camundongo faz é ficar investigando a gaiola, é um comportamento normal, mas aí vocês veem que ao sentir o cheiro aqui do ácido butírico, ele dá um pulo para trás, ele consegue sentir esse cheiro e esse cheiro é aversivo para ele. Então ele não gosta desse cheiro, né? Se a gente analisar a mesma coisa agora com o camundongo anósmico, então da mesma maneira a gente tem aqui na gaiola o papel contendo ácido butírico, e aí a gente vê o camundongo também investigando a gaiola e sentindo todos os cheiros aqui, e também a gente vê, quer dizer, nesse caso a gente vê que ele não tem essa mesma aversão a esse papel, ele até mexe no papel, então isso indica que ele não é capaz de sentir o cheiro do ácido butírico, né? Um camundongo que é anósmico. E aqui a gente tem uns, como a gente chama de plots da trajetória, então porque a gente pode ver aqui, a gente divide essa gaiola em dois, num lado aqui é onde está o odorante, no outro lado não está, e todos esses risquinhos são risquinhos que indicam por onde o camundongo andou. E aí a gente vê aqui que os camundongos normais, que têm olfato normal, eles evitam a região onde tem o cheiro ruim, enquanto que os camundongos anósmicos, eles andam igualmente por todas as regiões, certo? Então, indicando que através desse teste a gente consegue avaliar a capacidade olfatória desses animais. Mas não são só os camundongos que apresentam, que podem ter déficits olfatórios, né? O homem pode ter desordens olfatórias que podem ser causadas, em geral, por infecções virais, por rinites alérgicas, por traumas do sistema nervoso, traumas na cabeça, e também existem doenças neurodegenerativas que têm como sintomas iniciais a perda de olfato, como a doença de Parkinson's e de Alzheimer, né? E é claro, essa deficiência olfatória leva a uma série de problemas. Por exemplo, perda de apetite, porque o paladar, o nosso paladar pela comida depende não só do sentido do paladar, mas também do olfato, né? Então, as pessoas podem comer comida estragada, elas podem não percebem riscos como fogo, como gás, problemas de higiene pessoal, problemas com a vida social e vários problemas, né, que podem ser levados. Um das perdas de olfato mais discutidas ultimamente é essa perda de olfato que é causada pela Covid-19, né? Então, estudos, esse daqui foi um dos primeiros estudos que foram feitos, agora tem vários outros, mas esse foi um dos primeiros e que foi feito no Reino Unido, onde se mostrou que existia uma correlação muito grande entre pessoas que têm Covid-19 e perda de olfato, né? E que ela, como está representado aqui, né? Então, aqui vários sintomas de Covid-19 foram analisados, e como cansaço, dificuldade de respirar, febre, também se analisou a perda de olfato, porque é uma coisa que foi verificada logo que estava acontecendo, e o que se verificou é que realmente a perda de olfato é que está representada aqui. Então, aqui é o número das pessoas que tem cada um dos sintomas, ou a combinação dos sintomas também. Então, a perda de olfato, realmente, ela está representada em um grande número de casos de Covid-19. Então, ficou claro aqui, e já por vários estudos que sucederam,
a esse, que realmente existe uma correlação muito grande entre a perda de olfato e a Covid-19. E eu participei, inclusive, de um consórcio global onde esse mesmo tipo de análise foi feito, mas em vários países, com questionários em várias línguas, em 27 línguas, inclusive em português, vários participantes representando 40 países, onde realmente também se verificou que realmente não apenas o olfato, mas também o paladar e também a quimestesia estão severamente prejudicadas em indivíduos que têm a Covid-19. Né? A quimestesia seria uma sensação de moléculas pungentes, tanto na boca como no nariz, por exemplo, pimenta. Né? Ok. E a questão, então, bom, como que a Covid-19 está prejudicando o olfato, né? Então, a gente... uma maneira de se imaginar isso, a primeira coisa que a gente imagina bom, então, o vírus que entra pelas vias nasais, né? Ele deve estar destruindo as células que são necessárias para a sensação do olfato, né? Então, será que ele está destruindo os neurônios olfatórios, né? Mas a gente sabe, então, que não só existem neurônios olfatórios no epitélio olfatório, mas existem também outros tipos celulares, como as células de suporte, que seriam essas aqui em cinza. Existem também células basais, que dão origem a novos neurônios. Essa é uma outra peculiaridade desses neurônios. Além deles estarem expostos ao meio ambiente, eles podem ser renovados ao longo da vida. Eles têm uma meia-vida por volta de 60 a 90 dias, e aí eles são renovados a partir dessas células basais, que seriam como se fossem células tronco olfatórias, localizadas na base do epitélio. Então, uma primeira questão que foi feita, análise que foi feita, foi tentar verificar quais desses tipos celulares apresentam o receptor para o coronavírus nas células, que já era conhecido, pelo menos um deles é conhecido, se existem outros ainda não sabemos, mas um deles, que é o AC2, já é conhecido. Então, foi verificado se neurônio olfatório tem esse receptor e se os outros tipos celulares têm esse receptor. E o que se observou é que neurônio olfatório não tem esse tipo de receptor, mas essas células de suporte têm. Então, muito provavelmente, o que se imagina é que o vírus é capaz de infectar essas células de suporte. Essas células de suporte são importantes para manter o neurônio olfatório funcional, né? Então, talvez, se elas morrem, os neurônios olfatórios também acabam morrendo, né? Na maioria dos casos, o olfato que é perdido é recuperado depois de um tempo. Então, provavelmente, essas células basais se mantêm íntegras e são capazes de gerar novos neurônios, e por isso que depois de um tempo, a maioria das pessoas, apesar de, em alguns casos, a perda de olfato não ser reversível, a maioria das pessoas voltam a ter o seu sentido do olfato normalizado, né? Então, provavelmente porque essas células basais podem regenerar esses neurônios olfatórios. E, ultimamente, uma das questões importantes aqui, que ainda também está sendo muito investigada, é se, através do epitélio olfatório, o vírus é capaz de entrar no cérebro, porque, como eu tinha mencionado antes, os neurônios olfatórios que estão aqui na região apical da cavidade nasal, eles mandam seus axônios para o bulbo olfatório, né, atravessando a placa cribriforme. Portanto, essa via é uma via de entrada direta para o cérebro. Então, uma questão realmente que estava se levantando é se o coronavírus é capaz de entrar no cérebro pela via olfatória,
Isso ainda não se sabe, mas já se identificou um pouco de vírus no sistema, no cérebro, sistema nervoso de alguns indivíduos, mas como nesses casos ele chegou ali ainda não está muito claro, porque pode ser por outras vias, pelo sangue, por exemplo, e por outras vias que não havia olfatório. Então, acho que essa é uma questão que ainda está em aberto e que vai ser muito interessante que se investigue isso. Ok, então, para finalizar, eu agradeço a participação de vocês. Gostaria de dizer que é impossível fazer ciência sem ter a participação de jovens animados. Essa é uma das coisas muito boas em se fazer ciência. No meu grupo de neurociência molecular, no departamento de bioquímica, nós nos interessamos por entender os mecanismos moleculares de olfato e somos abertos a várias questões e temos vários interesses. Então, por favor, se alguém tiver dúvidas, comentários, sugestões, podem entrar em contato e muito obrigada.